tudo bom, pessoal? Essa apresentação tem o objetivo de explicar os critérios de avaliação e de pontuação da Faculdade Pitágoras. Nesse slide, você pode ver que existem dois níveis de disciplina. Nível 1, que é um nível específico para os calouros, e para o pessoal do segundo período. Então, a gente fala que o primeiro ano de todos os cursos estão com disciplinas no nível 1. E as disciplinas de nível 2 são destinadas a terceiro período em diante. Então, percebam nesse slide que as disciplinas de nível 1, elas são no total 14 mil pontos. E existem alguns critérios de aprovação para os alunos. Então, os alunos eles precisam tirar 6 mil pontos nesses 14 mil para poder ter aprovação. Só que dentro desses 6 mil pontos, ele tem uma obrigatoriedade. O aluno tem que tirar uma pontuação mínima de prova. Então, no nível 1, observe aí, na primeira linha, 14 mil pontos, o aluno precisa tirar 1.500 pontos na somatória das duas avaliações oficiais. E além dessa pontuação mínima de 6 mil, né, que dentro deles tem os 1.500, tem ainda a frequência de 75%. Então, vocês podem estar estranhando essa questão de 14 mil pontos, 6 mil pontos, mas para cada 1.000 pontos vai aparecer no seu histórico escolar, no seu histórico final, vai aparecer para cada 1.000 pontos 1. Então, se você tirou 8.500 pontos e dentro desses 8.500 você tem 3.700, então você atingiu os dois critérios de nota e você teve frequência, então você está aprovado. Ao invés de aparecer 8.500, vai aparecer 8,5. Imagina agora uma situação que o aluno ficou com 12 mil pontos. A princípio, você entende que o aluno ele está aprovado, mas ele não está aprovado. Ele ficou só com 700 pontos nas oficiais. Lembra que eu falei que a média mínima para poder de prova era 1.500? Então, ele não alcançou o mínimo de prova. Então, ele não alcançou o critério de aprovação referente à nota das oficiais. Aqui vocês conseguem perceber como que é a visualização de pontos no AVA, no portal do aluno. O aluno ele pode acompanhar as pontuações das disciplinas nas opções Meus Pontos. Na direita da sua tela tem uma aba cinza e aparece lá Meus Pontos. O aluno clica nesse Meus Pontos e aparece Visualização de pontos. Ali dentro, percebam essa bolinha, que no caso do exemplo aqui está 2.770. O aluno, neste ponto aqui, ele alcançou até agora 2.770 pontos, de 12 mil pontos. No caso aqui, essa é uma disciplina o quê? Essa é uma disciplina de nível 2, 12 mil pontos. É um exemplo. Percebam que aqui de prova, o aluno em 5 mil, ele ficou só com 700. Então, ele não alcançou aí a pontuação. Percebam que nessa linha aí de prova tem um tracinho vermelho. Esse tracinho vermelho é o limite, é o mínimo que ele precisa de alcançar, que nesse caso aqui é 2.500. Mas no caso dos alunos calouros e alunos do segundo período, quanto que é? 1.500, tá? Então, esse tracinho vermelho no portal dos alunos do primeiro período vai estar mais para frente. Percebam também que tem atividade em sala de aula, logo abaixo aí da prova. O nosso aluno, no caso, ele tirou 600 em 2.500 pontos. Essas atividades de sala de aula são aquelas atividades que o professor ele dá e corrige dentro de sala de aula. Então, são atividades em grupos, são exercícios de final de aula, são aquelas atividades feitas em sala. O professor também pode pedir alguma tarefa para o aluno fazer em casa. Enfim, é o professor que determina qual atividade que vai ser e ele é que avalia.
Ao lado temos as atividades transversais. Percebam que o nosso aluno aqui, de 3.500, ele ficou só com 600. E ele não fez, então, muita coisa no AVA, porque essas atividades transversais, elas se resumem a desafio nota máxima, ED matriz, atividades complementares e cursos livres. Essas atividades complementares, o aluno ele pode fazer cursos voltados aí para a sua formação, para a formação do seu curso, e está disponível também no portal do aluno. Mas se ele não quiser fazer essas atividades complementares, não tem problema. Ele pode alcançar os 3.500 pontos em ED. O ED a gente vai ver mais para frente. O ED, cada ED matriz vale 1.500 pontos. E o desafio nota máxima, o aluno pode alcançar até 3.500 pontos. Mas como assim, se o total são 3.500 pontos? Tem muito aluno que tem dispensa no ED. Ele trouxe alguma disciplina de outra faculdade, de outro curso e foi dispensado do ED. Então, ele vai alcançar a totalidade dos pontos transversais só no desafio nota máxima. Isso daí tem como acontecer. Mas para aquele aluno que tem o ED matriz e alcançou os 1.500 pontos de ED, ele vai alcançar no desafio nota máxima para a pontuação transversal o máximo de 2.000. Ficou claro? Por mais que ele alcance os 3.500 dentro do desafio nota máxima, vai ser aproveitado só 2.000, porque ele já tem 1.500 do ED. Vamos continuar. Atividade virtual logo abaixo. Percebam que o nosso aluno ficou com 870 e valia 1.000. Essas atividades virtuais são as atividades de pré e pós-aula das disciplinas AMI, Aula Modelo Institucional. Essas atividades de pré e pós-aula, elas são ofertadas no AVA e são corrigidas automaticamente pelo sistema. O professor ele não tem interferência nessa correção e nem da determinação de qual atividade será cobrada. Então, quais atividades que valem ponto? O aluno pode acumular pontos por meio de avaliações oficiais, que são 2 avaliações oficiais, avaliação 1 e avaliação 2. As avaliações formativas, que é o que a gente chama de parciais ou atividades em sala de aula. As atividades virtuais, que são as pré- e pós-aulas e atividade de final de unidade das disciplinas modelo institucional, e as atividades transversais, que eu expliquei para vocês, que desafio nota máxima e o ED computam aí essas atividades. Então, percebam aí, nível 1, igual eu expliquei, existem duas avaliações oficiais, a primeira vale 1.000 e a segunda vale 4.000. Vamos prestar atenção no nível 1. DIB. O que é DIB? DIB é uma disciplina blended, que não faz parte do cenário do calouro. Alunos do segundo período já têm DIB, que são disciplinas blendeds, tá? Ela é considerada uma disciplina interativa, porque a segunda prova, quem faz é o corporativo, é uma prova institucional. Mas os calouros não precisam de preocupar com essa modalidade de disciplina para esse semestre de 2020.1. O que os calouros têm nesse primeiro semestre? Somente aí essa primeira linha, AMI, HAMI, AMP e HAMP. Ok? Os calouros não têm disciplinas com proficiência, com avaliação de proficiência. Essa avaliação é destinada mais ao final do curso, é um preparatório para concursos, para ENAD e para processos seletivos. Então, isso daí é destinado mais ao final do curso. E DI são as disciplinas 100% interativas, que também não faz parte aí do cenário dos calouros. Então, recordando, nível 1, que é primeiro e segundo bimestre, 14.000 pontos, sendo que o mínimo de prova é 1.500.